agora somos exortados a cumpri-la e a segui-la. E terça-feira, as quartas-feiras e todos os PGs, nós de uma forma bem prática vamos pôr no nosso dia-a-dia, de uma forma bem prática, tudo aquilo que temos aprendido. Então, são 3 momentos diferentes, nenhum substitui nenhum e são todos bem-vindos a estar nos 3. Além disso também, os homens, à segunda-feira, juntam-se para jogar futebol. Então não se esqueçam, homens, quer saibam, quer não saibam jogar futebol, nós dizemos que vamos jogar futebol, mas só dizemos. Então, o objetivo é estarmos juntos, o objetivo é partilharmos tempo juntos e podemos também, de uma forma muito simples, convidar os nossos amigos que não conhecem Cristo, para nós podermos, através do desporto, também levar a nossos amigos e conhecidos até Cristo. Também não nos vamos esquecer, dia 31 de outubro, tem qualquer coisa, não é, Carol? Então vem aqui partilhar connosco o que é que vai acontecer no dia 31. Olá, bom dia. Uma informação rapidinha aqui para os pais, estejam atentos. Dia 31 nós temos o evento Kids, né, que é a festa da luz para as nossas crianças. Ou seja, nós crentes não vamos pedir doce na casa de ninguém, vamos ir aqui orar e trazer os nossos filhos, edificar os nossos filhos nesse momento. Mas pais, precisa fazer antes do dia 26 a inscrição, que antes do dia 26 o valor cobrado pelas crianças são 3 euros e os adultos 4 euros. Por que desse valor? Teremos aqui um momento de celebração, um jantar para as crianças, os pais tragam seus filhos, terão que ficar aqui responsáveis pelos seus filhos até o final. E depois do dia 26 é cobrado outro valor. Depois do dia 26, esqueceu de fazer a inscrição ou convidou algum amigo, aí o valor por adulto é 5 euros e por criança são 4 euros. Por favor, quem for fazer o pagamento em dinheiro, facilita a minha vida, porque eu ando sempre sem troco na carteira, traga um valor certinho. Mas quem for fazer por MBWay, o MBWay da local, especifica para mim Jantar Kids e tenho lá o meu WhatsApp. Mandem o comprovante para eu ter o controle disso e repassar depois. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, procura a Bia. O MBWay não é para o meu MBWay. É para local, ok? Só o comprovante que eu preciso que vocês enviem com o nome dos seus filhos, porque eu não conheço toda a gente e, assim, eu tenho 3 filhos, então a minha rotina é meio bagunçada. Então tem que estar ali tudo declarado certinho, ok? Então conto com a ajuda de vocês, com esse momento que vai ser ótimo e vai ser muito edificante. E bom domingo para vocês. Obrigado. Então, 31, Festa da Luz. Nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. E vamos ensinar também as nossas crianças a crescer nos caminhos do Senhor e na luz. Eu vou pedir agora ao Márcio e à Célia que possam vir até aqui. Como os irmãos sabem, este casal esta semana perdeu uma filha. Nada fácil. E nós somos família. Então a família ri com quem ri, chora com quem chora, se alegra com quem se alegra, se entristece com quem está triste. Mas acima de tudo somos família e somos apoio, somos pilar, somos... Quando tudo falha, nós temos que estar, não temos desculpa. Se nós nos dizemos que somos filhos de Deus, filhos daquele que é o amor, nós temos que ser o amor uns para os outros. E eu vou pedir não, pode ser Priscila, pode ser, são os líderes, mas Hugo, vem também com a Priscila, por favor. São os líderes do pequeno grupo aqui do Márcio e da Célia. Então vou pedir que possam fazer esta oração pela família e pela vida deles. Amém. Ele não consegue, gente, mas eu oro. É uma oportunidade, né, de sermos família, abraçarmos quem a gente ama, ser o abraço que às vezes está longe, lá no Brasil, né? Nós vamos orar, vamos cuidar, né, do Márcio e da Célia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós colocamos nas suas mãos, Senhor, a vida do Márcio e da Célia, Senhor.
Nós também aqui como igreja, Senhor, nos colocamos também nas Tuas mãos, Senhor, para sermos bênção na vida deles, Deus. Pedimos, Senhor, também pela Márcia, Senhor, pela filha mais nova que está no Brasil, cuidando de tudo, Deus, que com muita garra, muita coragem, falou: eu vou para resolver o que for preciso. E pedimos a Tua mão, Senhor, também sobre a vida da Márcia, Deus. Ó Senhor, eu peço Teu consolo, Senhor, sobre a vida dessa família, Senhor. Pelo filho, Senhor, da Mariana, que está no Brasil, Senhor, e que o Senhor seja o consolo do coração dele, Pai. Que seja uma oportunidade, Deus, também, dele ver Jesus, Senhor. De toda a família, Senhor, ver Jesus, Senhor, de alguma maneira, Pai. Cuida do coração do Márcio e da Célia, Senhor. Dá a eles o Teu consolo. Como nós conversamos, Senhor, aquele consolo que indubitavelmente vem do Senhor, que ninguém explica, ninguém entende, aquela paz que excede todo entendimento, Deus. Nos próximos dias que se seguirão, Senhor, que a Tua mão seja sobre a vida deles, Senhor. Que nós ali como pequeno grupo também possamos nos colocar, nos posicionar também para cuidar deles. Que a Tua igreja se coloque lembrando de orar por eles, Senhor, por esse momento tão difícil, Deus. Ser conosco aqui, Senhor, e cuida, Senhor, também do nosso momento aqui de tristeza e de pranto, Pai. A oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande
Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Que esta paz, que é a paz que excede todo o entendimento, possa reinar nas nossas vidas e nos nossos corações, através do Santo Espírito de Deus. Amém? Podem sentar-se. Eu vou pedir ao nosso diretor académico da Escola Bíblica, do Estudo Bíblico, que também é dominical, e digo que também é dominical porque não é só dominical, que possa assumir aqui. Ok. Bom dia a todos. Eu queria perguntar aqui, alguém sabe que dia é hoje? Ela sabe qual é o dia? Dia do professor, muito bem. Nós temos aqui servos do Senhor que servem nessa área, que servem também lá fora como professor. E eu queria trazer uma palavra aqui em 1 Timóteo 4, que diz o seguinte: ordena e ensina essas coisas, sê o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor, na fé e na pureza. Então eu queria homenagear cada professor que está aqui, tanto das escolas bíblicas, de criança até adulto, quanto os professores lá fora também. Eu queria que viesse aqui à frente para a gente fazer uma oração. Todos vocês possam vir. Quem é professor, por favor. O Dudu já está aqui. Mais alguém? De crianças, adolescentes, adultos. Olha só que beleza. Bom demais. Olha, e é um serviço assim trabalhoso, né? Não é fácil. Mas Deus, Ele capacita cada um de nós, Ele nos ajuda, nos ensina, né? Então, a gente vai dar também uma lembrancinha, né? Eu estava esquecendo ali de lembrancinha, para cada um de vocês. Uma lembrancinha em nome da nossa igreja, para todos os professores. Igreja local. Dudu. Obrigado. Tem mais alguém? Muito bem. Olha só quantos professores nós temos aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão aqui fazer uma oração para os professores, para Deus abençoar. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado, nos orientado, e assim, Senhor, podemos ensinar a Tua palavra para o Teu povo, Pai. Continua sendo, Senhor, aquele que nos orienta, Pai, que nos ensina, Senhor, e humildemente podemos passar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Continua nos capacitando todos os dias da nossa vida, Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. E é isto mesmo, o pastor João, como já todos perceberam, não está cá, está no Brasil com a Priscila, uma viagem que tem dois objetivos essenciais. Um deles é a celebração do 80º aniversário do pai da Priscila. Muito provavelmente foi a última oportunidade que tiveram de estar como família completa lá no Brasil, então conjugou-se aqui uma situação em que era importante eles estarem lá, pela questão da saúde da mãe da Priscila, saúde do pai da Priscila e também a distância dos irmãos todos, né? São 4 irmãos.
O outro objetivo desta viagem prende-se com missão. Ou seja, o João tem estado a pregar em igrejas. Sabemos que há muitas igrejas que são nossas parceiras lá no Brasil e o João tem estado com eles. E é muito importante nós mantermos isto. O João diz várias vezes, se queres fazer algo grande não podes fazer sozinho. E aqui este exemplo que nós vimos aqui, os professores, não é possível fazer as coisas sozinhos. E é por isso que temos professores que preparam lições para as crianças, preparam lições para os adolescentes, preparam lições para os jovens, preparam lições para os adultos. Isto é igreja, isto é ser igreja. E outra das nossas responsabilidades enquanto igreja também é o sustento da obra. Somos nós aqui que somos responsáveis por não só sustentar o nosso pastor e a sua família, mas também sustentar todos os custos inerentes a estarmos aqui, tudo aquilo que nós fazemos e suportar esses custos. Então, nós vamos ter também agora a oportunidade de nós podermos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos que não é nada que seja nosso, nem podemos nunca pensar que estamos a dar aquilo que podemos ou dar aquilo um bocadinho daquilo que nós temos, porque nós não temos nada. Tudo já pertence ao Senhor. E este é um ato de agradecimento. Quando nós ofertamos, nós estamos a dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou já é teu. E eu agradeço-te por isso. Então, aquilo que o Senhor tiver posto no vosso coração, dízimos, ofertas, não esquecer também o projeto dos ar-condicionados, ainda falta algum valor para pagar, então, se sentes no teu coração poder contribuir também com os para os ar-condicionados, escreve no envelopezinho a dizer ar-condicionado, envelopes estão na entrada, ok? Então vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus, e enquanto louvamos o nosso Deus, podemos através de transferência bancária, através da MBWay, aqui fisicamente poder contribuir para a obra do nosso Deus, aqui na Maia, Castelo da Maia, igreja local. Amém? Vamos ficar de pé? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transagudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos perseguidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos tivessem devorar, demónios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado
está, vencido cairá. Por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, pais, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém? Não é fácil cantar estas letras. Este é um dos cânticos, um dos hinos mais bonitos que eu conheço. Mas hoje na escola bíblica nós aprendemos que mais do que... ouvimos que é muito importante conhecer, mas também é muito importante pôr em prática, não é? E uma das coisas que nós pomos em prática aqui na local é o ensino. E temos muito cuidado com o ensino das nossas crianças também. Eu vou chamar aqui à frente todas as crianças que estão aqui entre os 3 e os 9 anos. Todas entre os 3 e os 9 anos. Se possam sentar aqui à frente. E os professores que esta semana prepararam lição para que essas crianças pudessem ouvir. Sim, porque semana após semana dizemos sempre a mesma coisa. Elas não saem para não chatear. Elas saem porque alguém preparou a mensagem do Evangelho para estas crianças de uma forma que elas vão entender. E elas vão também aprender da mesma forma que nós vamos dar as 5 solas este mês. Elas também vão estar a aprender exatamente sobre a mesma coisa. Então eu vou perguntar aqui, quem é a menina ou o menino que quer orar? Quem quer orar? Queres orar? Sim. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por ti, Senhor Maria. Obrigada por nós estarmos pela igreja, Senhor. E obrigada por nós cantarmos, Jesus. Amém. Amém. Todas as crianças com menos de 3 anos, se os pais quiserem acompanhá-las, têm a nossa sala dos babies. E então podem também, se assim desejarem, estar com as crianças. Vou chamar aqui também o nosso querido pastor, irmão, Vítor Avelino, que é um prazer enorme poder ter aqui conosco. O pastor já se vai apresentar, já vai apresentar quem o acompanha, nem sequer vou dizer se é família, se não é, só dizer quem o acompanha, depois lá. E que o Senhor também o possa abençoar e que Ele possa trazer. Vamos orar pela vida do pastor e depois vamos receber também a mensagem do Senhor para as nossas vidas através dele. Queridos e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Vítor. Senhor, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela sua dedicação à Tua palavra, ao Teu ministério, Pai. E obrigado, Senhor, porque Ele se dispôs a estar aqui connosco esta manhã para nos trazer a palavra que Tu queres que nos seja comunicada. Ó Pai, sê com Ele, sê com a sua vida, sê com este tempo aqui, Senhor. Que o possas primeiramente abençoar e guardá-lo a Ele. E, Senhor, que através dele
nós também possamos ser abençoados e possamos ser edificados. É tudo que eu te peço e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Vocês ouvem-me assim? Não, tem que ser comigo. Estão a gravar. Então tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer, não é? Não convém aqui. Graça e paz. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Queria agradecer de coração o privilégio, a oportunidade de poder estar aqui convosco e partilhar a palavra. Eu sei que é sempre uma responsabilidade muito grande quando nós, de alguma forma, confiamos o púlpito. Um pastor, quando confia o púlpito, tem que saber a quem confia, hoje mais que nunca, não é? E nós, às vezes, sabemos essa realidade. Então, eu quero agradecer ao João, que não está cá, o pastor João, mas também à liderança, o privilégio que ele me dá, mesmo não estando cá, me confiar este tempo. Não é? E para mim isto é uma responsabilidade grande, mas também estava a pensar que não somente ele está a confiar em mim, mas também está a confiar em quem ficou cá, na liderança que está cá. Então vocês têm um pastor fantástico, o João é um amigo, é alguém que tem caminhado há pouco tempo, não há muito tempo, nós nos conhecemos não há muito tempo. Aliás, o João esteve sentado comigo em Santa Maria da Feira, nossa igreja ali. Ainda não tinha começado aqui a igreja, portanto foi nessa altura que o João esteve lá e inclusive me perguntou onde é que eu tinha comprado as cadeiras para a igreja, só que ele comprou num sítio diferente, são diferentes das nossas lá, as daqui, as nossas são assim mais almofadadas, mais pronto. Mas foi logo assim um impacto muito bom que nós tivemos na altura de conhecer o João e foi assim um tempo muito especial e desde aí nós temos de alguma forma aqui construído uma amizade. Isso é tão importante. Eu estava a ver a forma como vocês, como igreja, estavam orando por estes queridos irmãos. Eu sou pastor há 30 e alguns anos, não parece, mas eu sei a dor que é perder um familiar, já perdi e já lidei com muita gente que perdeu familiares, mas a dor de perder um filho ou uma filha é alguma coisa inexplicável. E o papel da igreja neste momento é fundamental, é crucial, é importantíssimo. Sempre é, mas nestes momentos é fundamental. E eu oro para que Deus console os vossos corações. Sei que é uma dor tremenda, nunca passei por essa experiência. Peço a Deus que nunca vá passar por essa experiência, mas é alguma coisa muito difícil. Então eu oro para que Deus console os vossos corações e que a igreja neste momento possa ser aquilo que é verdadeiramente, que é família. Que nós possamos ser família mesmo, que a palavra de Deus nos ensina. Eu já vi que vocês, não sei se alguém sabe quem é que escreveu este hino que vocês acabaram de cantar, o Castelo Forte. Não sei se alguém sabe quem escreveu, foi Lutero. Foi ele que escreveu este hino que vocês acabaram de cantar. Bom, o Silas já falou um pouquinho, o meu nome é Vítor Avelino, eu sou pastor na Igreja Reviver. Hoje eu trouxe comigo a minha esposa, Wanda, meu filho do meio, o Tiago. Eu tenho aqui uma fotografia, ora aí está, esta família lindíssima. Ali ao pé da minha esposa está o meu filho mais novo, Martim, que está em Lisboa, tirando ali o mestrado em Geografia. E está lá. Depois da minha esposa é o meu filho André, isto é o casamento dele, a minha nora, a Mafalda. O meu filho André, ele está a servir a Deus na nossa igreja sede em Santo António dos Cavaleiros, Igreja Reviver, está responsável por toda a parte de ensino da igreja. Eu e o meu filho André, Tiago, terminou este ano de licenciatura em Fisioterapia. E aqui a última aquisição, aqui o nosso tesouro agora, a nossa netinha, que tem 6 meses, não é? 7, já o tempo passa. 7 meses, a Manuela, que é o nosso tesouro precioso. E esta é a nossa família bonita, não é? É uma família bonita. Vocês podem dizer que sim, porque mesmo que não digam, eu sei que é. Mas eu tenho muito orgulho da minha família. Amém. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia, deixem-me ver, a ver se não ultrapassa aqui o meu tempo. Vou pôr aqui um cronómetro.
capítulo Salmo 119, versículo 97. Eu fui desafiado a falar acerca de uma das 5 solas da Reforma. Acho que vocês já ouviram falar, portanto já sabem de cor. Sabem qual é as 5 solas da Reforma? Somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, é sobre essa que me desafiaram a falar, e somente a glória a Deus. São estes as 5 solas, chamadas 5 solas da Reforma. E eu estou a meditar no meu tempo devocional no livro de Salmos, e o Salmo 119, versículo 97, neste versículo o salmista diz assim: quanto amo a tua lei e nela medito o dia todo. Ela é a minha meditação o dia todo. O versículo 127 diz assim: porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Então, o salmista ele nos está aqui a expressar um amor profundo pela palavra. Para o salmista, a palavra não era um peso, não era alguma coisa que era uma obrigação ele ler ou meditar ou dedicar-se a compreender a palavra. Para ele era um refrigério, era precioso esse tempo de meditação na palavra. E esta é a pergunta que eu faço muitas vezes a mim próprio: quão valiosa é a palavra para mim? Quão valioso é o tempo de meditação da palavra na minha vida, no meu dia a dia? Quão valioso é a revelação que Deus traz através da sua palavra no meu dia a dia? E esta algumas interrogações que nós devemos colocar na nossa vida diária, porque a palavra de Deus diz que ela é alimento para nós, é pão nosso de cada dia. Portanto, aquilo que Deus nos desafia é que nós possamos viver esta palavra diariamente. Mas eu, antes de entrar aqui na palavra, eu queria, já que a gente está a falar sobre a reforma, e não sei se vocês já o fizeram, se não fizeram, eu vou aqui fazer um pouquinho, se já fizeram, vão relembrar, mas nós lembramos aqui um pouquinho a história da reforma, porque acho que todos nós sabemos que temos que valorizar o passado, porque quem esquece o passado corre o risco de repetir os mesmos erros. Então a gente tem que aprender com o passado, tem que aprender com os nossos erros, os nossos acertos, os nossos desacertos. É importante isso acontecer na nossa vida. Mais ainda, nós devemos valorizar a história, e valorizar a história é reconhecer e honrar o legado do caminho que nos trouxe até aqui. E todos nós hoje estamos aqui com liberdade, e nós sabemos que nem todos os países têm a liberdade que nós temos, nem todos os países têm o acesso à palavra que nós temos, mas se nós hoje temos o acesso à palavra como temos, foi porque alguém pagou o preço. Se eu hoje estou aqui, foi porque alguém me falou de Jesus. Se eu hoje estou aqui, foi porque alguém investiu a sua vida em partilhar o Evangelho comigo, de forma a que hoje pudesse estar aqui. Então eu tenho que estar grato a essa história, a esse legado que foi colocado na minha vida. E todos nós devemos conhecer um pouquinho aquilo que nos trouxe até aqui. Conhecer um pouco a história que nos trouxe até aqui. A reforma geralmente, e vocês sabem, ou pelo menos penso que já falaram aqui, a história é considerada como tendo começado com a publicação das 95 teses de Lutero, lá em 1517. Alguém sabe o dia? Dia 31 de outubro. Hoje, 5 de outubro, é o dia da implantação da República aqui em Portugal. Não é? Mas no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele fez 95 teses. Já é uma imagem, vocês podem pôr, das 95 teses. Pelo menos pensa-se que foi mais ou menos assim, algo parecido a isto. E vocês veem aqui as 95 teses e lá em cima está um pequeno texto que eu já vou ler para vocês. Mas nessa altura, Martinho Lutero afixou na porta de uma igreja lá em Wittenberg, portanto na Saxónia, um dos 16 estados da Alemanha, colocou lá estas 95 teses. O objetivo de Martinho Lutero não era criar uma divisão na igreja. Era normal, quando queria fazer-se um debate teológico, que alguém pegasse em alguma coisa que queria debater e colocava num lugar público. Só que aquilo que inicialmente devia de ser para apenas ficar restrito ali,
alguém pegou naquilo e começou a ler ao povo. E logo mais começou a ser divulgado por toda a Europa. E isto causou um rebuliço tremendo, porque isto tinha a ver com algumas situações de Igreja Católica na altura. Ao ponto de em 1521, o imperador Carlos V, ele fez um concílio, não é? Que é conhecido pela Dieta de Worms, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, em que foi chamado Lutero, e Lutero foi colocado perante estes factos e foi dito assim: se tu renunciares aos teus escritos, nós esquecemos tudo e tu continuas como um padre dentro da Igreja Católica, mas se tu não renunciares, nós vamos te considerar como um herege e tu vais ser excluído da comunhão. E é interessante, Martinho Lutero, no meio daquilo tudo, ele disse o seguinte: se vocês me conseguirem convencer que aquilo que eu coloquei ali está errado, se vocês me conseguirem convencer pela Escritura que isso está errado, então eu vou renegar aos meus escritos. Mas se vocês não me conseguirem convencer pela Escritura que eu estou errado, eu vou querer ficar com a minha consciência. E ele termina dizendo que Deus me ajude, e sai da sala. E nós conhecemos um pouco a história, que ele na altura foi excluído, excomungado da Igreja Católica. Então, o objetivo de Lutero nunca foi dividir a Igreja. Eu, como disse, ali naquela parte de cima, tem as 95 teses, e na parte de cima tem um pequeno texto. Para vocês entenderem o que está escrito lá, eu vou ler para vocês. Diz assim: movido pelo amor. Então, o que é que moveu Martinho Lutero a fazer o que fez? Foi o amor. O amor o quê? À Escritura, ao povo que não tinha acesso à Escritura. Então ele diz: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, Martinho Lutero tinha dois objetivos: amar, que as pessoas pudessem amar a Escritura, ter acesso à Escritura. Ele amava o povo que não tinha acesso à Escritura, mas também em prol do esclarecimento da verdade. Diz que o TCA, em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, o que segue: aqueles que não puderem estar presentes para tratar do assunto verbalmente, oralmente, conosco, poderão fazê-lo por escrito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto está escrito ali, naquele pequeno texto em cima. Agora, para vocês entenderem, e nós depois vamos aqui à palavra, as 95 teses de Lutero, elas tratavam principalmente, a gente pode resumir isto de 4 coisas. Primeiro, crítica às indulgências. O que é isto das indulgências? Naquela altura, eles criaram dentro da Igreja Católica alguma coisa que tinha a ver com o seguinte: se tu deres uma oferta, se tu deres um determinado valor, tu podes tirar as almas do purgatório. Inclusive, podes ganhar a salvação através daquilo que tu dás como um valor. Então, Martinho Lutero, ele entendeu isso. E as teses, eles contestavam a ideia de que o perdão dos pecados ou a salvação pudesse ser comprado com dinheiro. E todos nós sabemos que a salvação é dom gratuito de Deus. Todos nós sabemos que o perdão dos pecados não pode ser comprado por dinheiro. O único pagamento que foi feito pelo perdão dos nossos pecados foi o sangue de Jesus. Ele é que pagou o preço. Então muitas vezes nós dizemos que a salvação é dom gratuito de Deus. É verdade, é dom gratuito para nós, porque alguém pagou o preço por nós. Então a salvação teve um preço a ser pago. E esse preço foi Jesus que pagou em nosso lugar. Diz que Ele foi o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, para que não tivesse que haver mais sacrifícios feitos, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício eterno para toda a eternidade. Então o preço foi pago, não foi gratuito. A sua salvação, a minha salvação, não foi gratuita. É gratuita para nós porque alguém pagou o preço por nós. Mas naquela altura eles diziam que podia ser pago. Mais ainda, o verdadeiro arrependimento. Destacavam que a vida do cristão deve ser de arrependimento contínuo e não apenas de rituais externos. Ou seja, Martinho Lutero dizia assim: arrependimento não tem a ver com aparência, tem a ver com realidade interior. Tem a ver com mudança de vida. Não tem apenas a ver com uma aparência, mostrar uma máscara, viver apenas um teatro, que era o que muitas vezes acontecia naquela altura. Isso estava a perturbar Lutero.
a autoridade da igreja, eles questionavam o poder do Papa em conceder perdão pleno, afirmando que só Deus pode perdoar pecados. Então ele dizia, só um pode perdoar pecados, e esse é Deus. Mas ninguém pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. E por último, a salvação pela fé. Então eles apontavam que a graça de Deus recebida pela fé em Cristo é o único caminho para a justificação. Não há outra forma. E todos nós sabemos aqui que a palavra de Deus fala sobre isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único Salvador, o único pela qual nós somos salvos é através de Jesus, do seu sacrifício na cruz, sua morte e ressurreição. Só através de Jesus. Então, Lutero disse, olha, só há uma forma de nós sermos salvos, é através de Jesus, não há outra forma. E, resumidamente, elas eram um chamado para voltar ao Evangelho puro, denunciando os abusos da igreja e defendendo que a salvação não pode ser comprada. Ela é dom gratuito de Deus e é alcançada pela fé no sacrifício de Jesus. Isto é o resumo destas 95 leis. Então, Martinho Lutero compreendeu algo muito interessante. Como o povo não tinha acesso à palavra, porque naquela altura o povo não tinha acesso à palavra como nós hoje temos, infelizmente, há coisas que a liberdade nos traz que é bom, mas também há coisas que às vezes a liberdade nos traz que não é tão bom como isso. E às vezes a abundância é bom, mas às vezes a abundância também não é muito bom. Hoje em dia nós temos abundância da palavra. Hoje em dia nós pegamos na palavra, eu tenho não sei quantas versões no meu telemóvel, está aqui, eu tenho mais não sei quantas versões em casa e a abundância é tão grande. Eu estava a falar com alguém há umas semanas atrás, eu estava a dizer, eu quando fiz o meu seminário há 30 e tal anos atrás, não havia os computadores, não havia a inteligência artificial como hoje, não havia uma série de coisas que hoje, de alguma forma, são benéficas para umas coisas, para outras não são tão benéficas como isso. Mas quando nós tínhamos que fazer um estudo ou uma pregação, muitas vezes era joelho no chão. Era orar, era ir às concordâncias bíblicas, aos dicionários bíblicos, era passar a noite em estudo, porque não havia o acesso que nós temos hoje. E nós queríamos fazer uma pregação, um estudo sobre a oração, a gente ia lá à concordância, ver os versículos todos da Bíblia que falavam sobre oração, e a gente fazia aquilo tudo. Hoje em dia, você diz assim, mensagem sobre oração. E em 5 segundos, você tem uma mensagem espetacular sobre a oração. Mas espetacular mesmo. Eu dizer assim, eu não faço melhor. Mas sabe qual é a grande diferença entre a letra e o espírito? Já percebeu? É que muitas vezes, bonitas mensagens é a letra. Falta-lhe o espírito. Falta-lhe a realidade da vivência. Falta-lhe a gente falar daquilo que é a nossa vivência. Aquilo que é a revelação que nós recebemos de Deus e nós precisamos disso na nossa vida. Eu costumo dizer que nós hoje vivemos muito de interpretação e pouco de revelação. Temos muita gente a interpretar a Bíblia, mas pouca gente a receber revelação do autor da Bíblia. Há muita gente que eu acho que a Bíblia quer dizer isto. É a minha opinião, é a minha leitura, é aquilo que eu leio na Bíblia. Mas pouca gente a dizer assim, isto é o que Deus quer dizer. Isto é o que o Espírito Santo, quando inspirou a palavra, queria dizer, para que nós pudéssemos entender. Por isso é que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito dá vida. E a gente precisa deste Espírito da palavra. Amém? Então a Reforma Protestante trouxe de volta este valor central. A Bíblia deve estar nas mãos do povo e no coração do povo. E Martinho Lutero entendeu esta verdade, que amar a palavra é amar a Cristo. A gente diz que ama a Deus, ama a Cristo, ama Jesus, mas muitas vezes negligenciamos a palavra. Então Lutero entendeu isso. Lutero dizia assim, amar a palavra é amar a Cristo, porque Cristo é a palavra. Cristo é a palavra viva. Nós lemos lá no João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através da sua palavra. Então, a palavra nos leva a Cristo. Eu não consigo dizer, de uma forma honesta, que ama Deus, que ama Jesus, mas não lê a palavra. Mas não tenho relação com a palavra. Porque é a palavra que me revela a Cristo.
É a palavra que me leva a entender quem Ele é e quem eu sou nele. Os irmãos estão a entender? Faz sentido para vocês? Amém? Aqui pode dizer amém, não pode? Não tem problema. E Lutero entendeu isso, que a palavra devia de ser vivida e praticada na vida do povo. E há um livro que Lutero não gostava muito. Não sei se vocês sabem disso, mas Lutero tinha os seus livros preferidos e também tinha alguns que não gostava muito. Um deles era o livro de Tiago, do Novo Testamento. Porque ele achava que lá o livro de Tiago roçasse um bocadinho algumas heresias, tem a ver com, mas a salvação é pela fé, pelas obras, como é que é? Porque lá diz, olha, mostra-me a tua fé através das tuas obras, ok? Tu dizes que és uma pessoa que tens muita fé, então mostra-me lá a tua fé através das tuas obras. Todos nós sabemos que não somos salvos pelas obras. Todos nós sabemos. Salvação é dom gratuito de Deus através da fé no sacrifício de Jesus. Mas também todos nós sabemos que fomos criados para as boas obras. Então a salvação não nos salva, mas quando eu sou salvo, eu mostro a minha salvação através das minhas obras. Não é isso que fala a Bíblia? Pelo fruto os conhecereis. Então Lutero tinha um bocado de dificuldade com isto. Mas há um versículo, lá em Tiago, abra por favor a sua Bíblia, se tiver em papel, se não pelo menos aí no telemóvel. Em Tiago 1,22. Este versículo é um versículo extremamente conhecido. Eita, meu Senhor. O Silas disse-me, olha, tens 30 minutos. Ok, eu vou me esforçar, vamos esforçar. Não que daqui a pouco o pessoal começa a sentir vontade de comer e depois é complicado. A fome é terrível. Lucas capítulo 1, versículo 22, já abriram? Diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22. Diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a vocês mesmos com falsos discursos. Então, Tiago está aqui a lançar-nos um desafio muito interessante. E se nós fôssemos estudar um pouquinho este versículo mais a fundo, nós iríamos entender aqui algumas pérolas da palavra. Mas deixa-me só salientar uma coisa muito simples, porque este versículo dá aqui uma pregação. A palavra praticantes, que está aí, sede praticantes e não somente ouvintes, é uma palavra que vem do grego, que dá a nossa palavra poeta. Ou seja, um criativo. Eu não sei se vocês têm aqui algum pintor aqui na igreja. Alguém pinta aqui? Ninguém? Algum artista aqui que faça, por exemplo, sei lá, obras de arte? Ninguém tem aqui nenhum artista. Há aqui muitos artistas, eu sei. Artistas há com fartura. Mas daqueles mesmo à verdade. Nós lá na igreja temos alguns artistas. E temos alguém que pinta e pinta muito bem mesmo. Eu tenho alguns quadros lá em casa de pessoas da igreja muito bons mesmo. E uma vez eu estava a perguntar a alguém como é que funciona o método criativo dessa pessoa. E ela estava-me a dizer assim, eu antes de passar para o quadro, eu já tenho uma ideia visual daquilo que vai ser. Mas dentro de mim isso já existe. Não é visível, é invisível, mas para mim é real. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Não é? Então, a palavra aqui, praticante, é isso mesmo. Significa que nós temos a responsabilidade de tornar visível aquilo que é invisível. Está dentro de nós. Por isso é que o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra está escondida aonde? No coração, dentro de nós. Nós lemos, meditamos, pensamos naquilo. Ela fica dentro de nós. Mas ela não deve ficar dentro de nós. Ela deve tornar-se visível. Então, Tiago está a dizer isso. Olha, vocês têm que ter formas criativas de tornarem visível aquilo que está no vosso coração. A Bíblia diz assim, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Os irmãos estão a entender? E isto é um desafio de Lutero. Lutero tinha este desafio. Lutero estava a ver que conhecia a palavra, mas aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam lá nessa altura, não batia certo com a palavra. Ou seja, eles ensinavam alguma coisa que não tinha base na palavra. Ele dizia assim, não pode.
Nós temos de tornar visível a realidade da palavra. Nós não podemos continuar a ensinar o povo mal. Porquê? Porque não é isso que a gente lê na palavra. Então nós temos de tornar visível a palavra. Então, Tiago ele fala acerca disso. Então, amar a palavra não é apenas ouvir sermões. Amar a palavra é viver o sermão. Amar a palavra é viver aquilo que a palavra nos ensina. Ainda que seja pouco, mas viva a palavra. Seja um reflexo da palavra. Viva aquilo que é pregado ao domingo aqui. Porque certamente quando o pastor João ou Silas ou outra pessoa qualquer que sobe este púlpito para ministrar a palavra, certamente ele já buscou de Deus. Ele já orou. Ele já pediu direção a Deus. E Deus já deu um input, Deus já deu uma direção. Deus já disse, olha, é este o caminho, é este o versículo, é esta a palavra que eu quero que tu fales. Então, quando alguém fala aqui a palavra, não é apenas para vos entreter e vocês estarem aqui um tempo muito agradável e saírem daqui e dizerem assim, uau, fantástica palavra. Não. É Deus a falar conosco aquilo que Ele quer falar. Amém? Então a palavra de Deus fala sobre isso. Tiago diz, olha, se vocês ouvem e não praticam, vocês estão a enganar-se a vocês próprios. Vocês estão a enganar-se a vocês próprios. É a mesma coisa de nós ouvirmos uma mensagem sobre perdão, mas nós não perdoamos. E continuamos a viver com aquela amargura no nosso coração. A gente ouve uma palavra sobre a graça de Deus, mas nós não vivemos a graça de Deus. Nem sequer sabemos muito bem como é que é a graça de Deus. E mais, exercemos muito pouca graça na vida uns dos outros. Amém? Alô? Nós ouvimos falar sobre amor de Deus, mas muitas vezes nós refletimos muito pouco o amor de Deus. Começando até dentro do nosso próprio lar, com a nossa própria família, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Nós às vezes temos essa dificuldade, somos muito críticos, somos muito exigentes, temos muita dificuldade em, de alguma forma, demonstrar alguns princípios da palavra. Eu não estou, amados, eu estou no mesmo barco que vocês, entendam isso, está bem? Aqui a gente está na Arca de Noé, todos nós estamos aqui lá no meio da bicharada, mas é a realidade, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos a viver isto na nossa vida. Nós precisamos ser desafiados. Amém? Então, a palavra de Deus é muito interessante. Sabem, eu esta semana estava a pensar sobre isto. E ouça, nem toda a ordem de Jesus será entendida. Você não vai entender tudo aquilo que é a ordem de Jesus. Eu vou mostrar pela palavra. Mas toda a palavra de Jesus precisa ser obedecida. Toda. Você pode não entender. Quem é que aqui tem filhos? Eu tenho, já mostrei, tenho. Quantas vezes vocês dizem assim aos vossos filhos, olha, é para fazer isto? E a resposta deles é, porquê? Não acontece com vocês. É só com os meus. E quem tem netos. Mas porquê? Mas porque o pai está a mandar fazer. A comida, mas porquê é que eu tenho que comer esta comida? E o que é que vocês dizem a eles? Hã? Sabem qual é a comida que se come lá mais na minha casa? Agora eles já são grandes, já não precisam disto, mas quando eram assim mais novinhos, sabem qual era o prato mais usual na minha casa? Quase todos os dias a gente comia aquilo. Mãe, o que é comida? É come e cala. Come e cala. É o prato espetacular. Olha, até hoje é assim, comem de tudo. Não gosto. Pois, não é? Mas pronto, isto é a minha casa, cada um manda na sua casa, sabe como é que deve fazer, não é? Estou aqui a dizer nada para vocês fazerem lá na vossa casa. Mas na minha casa era o come e cala. Nem sempre os nossos filhos entendem o porquê de fazer as coisas. Nós temos outra revelação, nós temos outro entendimento, nós temos outra maturidade, nós entendemos porque é que eles têm que fazer. E quantas vezes eu disse aos meus, assim, olha, um dia tu vais entender e vais dar valor. Um dia, quando tu tiveres filhos, que isto para eles é zero, não ligam nenhuma a isto, não é? Mas é uma realidade. Um dia, quando tu tiveres filhos, tu vais entender porque é que o pai muitas vezes te disse isso, não é? E muitas vezes nós não vamos entender a ordem de Jesus, mas a ordem de Jesus é para ser sempre obedecida. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Lucas capítulo 5. Pesca milagrosa. Lembram-se? Jesus chega perto dos discípulos, os discípulos estavam a lavar as redes. E Jesus diz assim, olha, voltem a pescar.
E Pedro diz assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Não é a altura de pescar. Mas lá diz uma coisa muito interessante. Pedro diz assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Certo? Está escrito aí, Lucas capítulo 5, se vocês quiserem depois ler em casa, do versículo 1 ao versículo 11. Então Pedro disse assim, olha, mestre, eu não entendo. Tu nem pescador és. Não entendo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, mesmo sem entender, eu vou obedecer. E sabe qual é que foi o resultado? Fazendo assim, apanhou uma grande quantidade de peixe. Sabe o que é que você muitas vezes não colhe mais? Porque você quer entender tudo e quer ter as explicações todas e quer que seja tudo muito lógico. A fé muitas vezes não se explica. Se você tivesse que explicar tudo, não é? Se a gente tivesse que explicar tudo, aliás, a fé é confiança, mesmo sem entender ou não. Senão não é preciso fé. Fé é confiança, mesmo não entendendo. Eu confio que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele está a dizer que vai fazer, que Ele prometeu. Ainda que seja impossível aos nossos olhos, ainda que seja impossível na nossa leitura dos fatos e da situação, Deus pode. O que é impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Aquele que fez com que a mulher estéril desse à luz e fosse mãe de família? Aquele que alimentou uma multidão com 5 pães e 3 peixes? Aquele que deu vista ao cego? Aquele que ressuscitou os mortos? Aquele que andou sobre as águas? Aquele que fez com que esta pesca milagrosa acontecesse? O que é impossível para Deus? Então a gente tem que entender isso, amados. Amém? Então amar a palavra é obedecê-la. 1 Timóteo, eu queria que vocês viessem aqui, por favor. Esta palavra já foi falada, mas eu vou falar outra vez, aliás, outra a seguir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13. Estamos a falar acerca daquilo que é a paixão pela palavra. O título da minha mensagem, podes meter o título, por favor? Já podes tirar essa imagem. O título da minha mensagem é este, paixão pela palavra. Paixão pela palavra. Isto era uma coisa que Lutero tinha, paixão pela palavra. Lutero era um estudioso da palavra. Aliás, vocês devem ter já ouvido falar, mas eu vou-vos dizer que um dos livros preferidos de Lutero era o livro de Romanos, por causa da questão da salvação. O livro de Gálatas. Mas uma das coisas que mais mexeu com Lutero foi quando ele uma vez estava a estudar aquilo que eles chamam a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, livra-nos das nossas ofensas, perdoa as nossas ofensas. Pronto. Vocês conhecem esta oração, não conhecem? Está na palavra de Deus. Não para ser repetida, mas para ser vivida. São duas coisas diferentes. Mas quando ele estava a estudar para ensinar a sua congregação acerca desta oração, quando ele chegou a esta frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o Espírito de Deus começou a falar com ele. E começou a levar-lhe a ter um entendimento que o pão nosso de cada dia não é só o material, mas é também o espiritual. Porque aquilo que a palavra de Deus alimenta é o nosso espírito, é o nosso homem espiritual. Por isso é que nós lemos da palavra de Deus que ela é alimento para o nosso espírito. A palavra traz vida. A letra mata, mas a palavra, não é? Traz vida. Então, Lutero entendeu isso. Lutero entendeu que a palavra de Deus não era apenas letra, é espírito e vida. E por isso é que ele começou, de alguma forma, a ser incomodado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Persiste em ler. O que é que diz aí? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu chegue. Então repare, Paulo a escrever a Timóteo, seu filho na fé, dá um conselho a Timóteo e diz assim: olha, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário. Procura ser, torna-te o exemplo dos fiéis no quê? Na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Então,
a verdadeira mudança, é isso que Paulo estava a dizer, e tentar ensinar a Timóteo, começa no coração. Quando a palavra molda o nosso interior, o amor, a fé e a pureza tornam-se visíveis no nosso viver. Ou seja, a nossa vida passa a ser um exemplo que inspira outros a seguir a Cristo. É isto que Paulo estava a dizer. Paulo estava a dizer assim, olha, procura ser um exemplo. Para quê? Para que aquilo que tu és possa ser de inspiração para outros, no seguir a Cristo. Procura ser exemplo. E sabem, Jesus, ele veio com um discurso completamente diferente daquilo que era feito naquela altura. A certa altura, Jesus sobe um monte e começa a ensinar as multidões. E ele começa a dizer assim, eu vou ler para vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito. Alguém sabe o que é isto? As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uau! E esta gente gosta muito, mas também está aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque Deus é o reino dos céus. Então, Jesus não veio anunciar um reino terreno, mas revelar o reino de Deus, o reino dos céus. Um reino onde os últimos serão os primeiros, onde os que choram serão consolados, onde aqueles, conforme diz aqui, que se humilham serão exaltados. Um reino inverso, com valores inversos, ou seja, um reino invertido que confronta os valores humanos e que revela a verdadeira justiça e vida. Sabem, eu creio que a igreja devia de ser um lugar onde se exerce justiça. Um lugar de vida, um lugar de cuidado. Isso deve ser algo que está presente na igreja. Jesus veio falar de um reino onde reina a graça, onde reina a verdade, onde se vive um amor radical que vem de Deus, um reino eterno, inabalável, que não segue a lógica dos homens, mas os valores do céu. E sabem, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7 de Mateus, é a constituição desse reino. Por isso é que é importante nós entendermos e conhecermos a palavra. Porque se nós vivemos num país, nós de alguma forma, temos que obedecer às leis do país, certo ou não? O país tem uma Constituição e nós vivemos debaixo da Constituição desse país, seja em Portugal, Brasil, seja onde for, em qualquer parte do mundo, melhor ou pior, há uma Constituição que rege a sociedade, certo? A Constituição que rege a sociedade, digamos assim, do reino de Deus, está aqui, Sermão do Monte. É esta palavra. É a essência do cristianismo. Se você quer saber o que é viver com Cristo, leia o Sermão do Monte. E pratique só essa parte. Basta praticar. Se você não quiser dizer assim, olha, o resto da Bíblia eu vou pôr de lado. Pá, não gosto de Deuteronômio, não gosto de Levítico, não gosto de Números. Epá, Apocalipse então é aquilo explode de momento. Pá, não percebo nada daquilo. Aquelas criaturas assim meio esquisitas, pá, não percebo nada daquilo. Pá, este livro eu também não gosto assim muito. Ok, então se você quiser dizer assim, eu quero só ler 3 capítulos da Bíblia, para conhecer o que é cristianismo, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Faça esse exercício. Mas leia com o coração disponível para Deus falar consigo. Leia com um coração disponível para que Deus possa dizer, ok, isto é para viveres, é para praticares. Porque é explosivo. Repara aqui, e eu estou a terminar, amados. Ok? No capítulo 7, mesmo no finalzinho do Sermão do Monte, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas, admiráveis da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Então, qual era a diferença entre Jesus, a palavra que Jesus ensinava, e a palavra que os escribas ensinavam? Jesus ensinava a sua palavra com autoridade. Porquê? Porque ele era a palavra, ele falava daquilo que era próprio. Sabe o que é que traz autoridade à nossa vida quando nós falamos? Quando nós falamos daquilo que nos é próprio. Estes queridos irmãos acabaram de perder a sua filha. Eu posso chegar ali e dizer assim, amados, eu estou com vocês, eu entendo. Será que eu entendo? Será que eu entendo mesmo o que é perder um filho ou uma filha? Será
Eu posso chegar ali e dar o meu ombro, posso dar a minha oração, posso dar o meu abraço, posso chorar junto, porque é isso que a Bíblia me ensina. Mas há coisas que só os irmãos conseguem falar com autoridade. Sabem, eu vivi a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude com problemas de toxicodependência. Eu aceitei Jesus Cristo num centro de recuperação chamado Desafio Jovem. Não sei se aqui alguém já ouviu falar, Teen Challenge. E vivi na rua e tive assim uma vida um bocado estranha e muito complicada. E desde o momento que eu aceitei Jesus, eu sempre fiz trabalho de rua. Trabalho em prisões, porque eu passei por lá e sempre foi um ministério que eu gosto muito. E sabe o que é que muitas vezes me dá autoridade para falar com aquelas pessoas que estão ali na rua? Sabe o que é que me dá peso na minha palavra quando eu falo àquelas pessoas que estão a passar por um momento de adição, de drogas? Sabe o quê? Porque eu já vivi lá. E aquilo que eu digo a eles, olha, se eu consegui, vocês também conseguem. Se Deus fez na minha vida, também é possível na vossa. Porquê? Porque eu tenho autoridade em falar daquilo, porque eu vivi aquilo na pele e sei o que é. Então, aquilo que fazia diferença entre a palavra dos escribas e a palavra de Jesus é que Jesus era a palavra. Jesus vivia aquilo que ele falava. Jesus vivia aquilo que ele pregava. Isso fazia toda a diferença. E deixe-me, eu vou terminar aqui. E depois o pastor João convida-me outro dia para vir cá pregar o resto. Já ficou o convite. Amados, aquilo que verdadeiramente, e hoje é o que eu vou dizer, o compromisso de Deus não é com as nossas ideias. O compromisso de Deus não é com os nossos achismos. Eu acho, eu penso, o pregador tal disse. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Há um versículo aqui, deixa-me ver se eu encontro rápido, em que Jesus fala precisamente sobre isso. Eu acho que vou encontrar aqui rápido para vocês. E vamos terminar com este versículo, ok? Eu prometo que está aqui. Mateus capítulo 15. Abram comigo Mateus capítulo 15. Eu não sei se vocês terminam com música ou é amém e vamos embora. É música? É música? Então alguém pode subir para ir aqui, pelo menos já fazendo aqui um fundo, para os irmãos não perderem fé? Hã? É só para os irmãos não perderem fé, não é? Senão, tudo o que eu disse e depois os irmãos... Ei. Repara o que diz aqui. Capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: os teus discípulos, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Está escrito na vossa Bíblia? Qualquer coisa assim? Hã? Por que é que os teus discípulos quebram a tradição? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu. Agora repara aqui o que Jesus respondeu. Diz assim: e por que é que vocês também quebram o mandamento de Deus? Então, a preocupação dos escribas e fariseus era o quê? A tradição. A tradição que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos mestres, dos nossos professores. Jesus leva para onde? Para a palavra, para o mandamento. E tipo, porque é que vocês quebram o mandamento? Pois olha o que diz aqui. No versículo 6. No finalzinho do versículo 6. Assim vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento. Então, Jesus estava a dizer assim: vocês perdem a autoridade de falar ao povo, vocês não falam de acordo com aquilo que é a palavra que vocês deviam viver, vocês falam pela tradição, para aquilo que é as vossas tradições. E vocês colocam a tradição em cima da palavra. E amados, deixe-me terminar dizendo isto. Quando nós colocamos acima daquilo que está escrito, a tradição, seja de onde for, ou aquilo que muitas vezes nos é dito, acima da palavra, nós estamos aqui, como diz, a invalidar o mandamento de Deus. E depois Jesus diz aqui uma coisa muito forte. Versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nesta manhã, esta era a pergunta, ou esta é a pergunta que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Onde é que está o nosso coração? Nós começamos lendo lá Salmo 119,
dizendo como eu amo a Tua palavra. A Tua palavra é mais preciosa para mim do que todo o ouro. Martinho Lutero, ele lutou contra aquilo que na altura se levantou, que tinha a ver com uma série de tradições que naquela altura havia na igreja, e ele disse, não, nós temos que voltar à palavra. Nós temos que colocar a palavra nas mãos do povo. Nós temos que colocar a palavra no coração do povo. Mas vamos ficar em pé e deixa-me fazer uma oração. E nesta manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez diante de Ti dizer, Senhor, que a Tua palavra possa estar no nosso coração. Nós precisamos guardar a Tua palavra no nosso coração, porque nós sabemos que é do coração que procedem as saídas para a vida. Sabemos que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e às vezes da nossa boca sai tudo menos a Tua palavra. Da nossa boca sai tudo menos aquilo que Tu queres verdadeiramente que esteja no nosso coração e que possa ser refletido na nossa vida, que é Cristo. Oramos para que Tu sondes o nosso coração. Como o salmista dizia, Senhor, sonda o meu coração e vê se em mim algo errado. Senhor, eu quero entrar na Tua presença com mãos limpas e coração puro. Não retires de mim a alegria da salvação, Deus, mas não retires de mim o Teu Espírito, não retires de mim a alegria da salvação, não retires de mim a Tua presença em tempo algum, Senhor. Eu quero a Tua presença, eu amo a Tua presença. Oramos, Deus, para que Tu nos despertes pela Tua palavra, Senhor. Na verdade, Lutero lutou contra isso. Lutero foi excomungado, Lutero foi perseguido, Lutero foi maltratado, porque ele disse, não, nós temos que voltar à Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura. E oro para que o Teu povo, Senhor, seja um povo da Escritura, um povo da palavra, um povo da fé, um povo da graça, um povo da misericórdia, um povo do amor, um povo do cuidado, um povo que revela Cristo através das suas ações e as suas palavras, e que a nossa vida seja impactada pela Tua palavra, Senhor, cada vez que nós a abrimos, cada vez que nós vamos abrir a palavra, haja uma expectativa no nosso coração que nós nos vamos encontrar com o autor da palavra. Senhor, fala connosco. Obrigado, Senhor, por a Tua igreja neste lugar. Obrigado por cada um que está aqui, aqueles que vão ouvir mais tarde. Deus, obrigado pela vida do pastor João, da sua família. Obrigado pela liderança da igreja neste lugar. E obrigado por aquilo que Tu estás a fazer neste lugar, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. E esta alegria que vem do Espírito que habita nos nossos corações, que aquilo que nós estamos cheios seja transmitido e que seja de louvor. Nós fomos criados para louvor e adoração do nosso Deus. Então, vamos celebrar o nosso Deus com alegria, o louvamos de coração, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Amém? Cantamos a Ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, Tu és a minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver, Jesus, Te dou louvor. Jesus, Tu és a minha alegria,
A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. De coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor. Sem igual, tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver. Vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. De coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor. Sem igual, tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver. Vem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Senhor, leva-nos no teu cuidado, leva-nos, Pai, para aquilo que tu queres que nós façamos durante esta semana. Abençoa cada uma das nossas vidas, abençoa o nosso dia de hoje. Senhor, abençoa o nosso pastor João e a Priscila. Obrigado pelas suas vidas, Senhor. Guarda-nos, protege-nos por onde quer que nós vamos esta semana. Em nome de Jesus. Amém.